Olá, meu nome é Jonas Correia, estudante de bacharelado em Química, Cristian Toledo da Costa, estudante de bacharelado de Química. e vamos apresentar o trabalho sobre o desmatamento. Falando um pouco sobre o desmatamento na região de Altamira, eu vou olhar para a tela porque eu vou ter que ler, tá? Depois eu mostro o trabalho na íntegra. O que se sabe sobre o desflorestamento ou desmatamento? O desmatamento ou desflorestamento consiste na retirada de cobertura vegetal de áreas de floresta, pastagens de gado, comercialização de madeira, expansões de territórios urbanos, entre outros. O desmatamento das florestas pode trazer grandes consequências negativas. Entre elas estão as queimadas que estão destruindo a flora e também a fauna. Altamira, município localizado no sudoeste do Pará, está em foco de desmatamento e está em destaque dos principais jornais do país. O Sistema de Alerta de Desmatamento, SAD, do Amazon, Altamira foi o município que registrou a maior área de desmatamento em toda a Amazônia Legal durante o mês de agosto de 2019. No total, foram registrados 92 mil km² de desmatamento no município. Impactos do desmatamento em 2020. Segundo a Amazon, a metade dos derrubados ocorreram em áreas privadas ou em processo de posse, mas a destruição avançou também em assentamentos das áreas de proteção e ocorre no primeiro trimestre em meio à pandemia. A alerta do desmatamento na Amazônia cresceram 63,75% em abril deste ano de 2020, mostram os dados do INPE. Os alertas do desmatamento na floresta da Amazônia cresceram 63,75% em abril de 2020 comparado ao mesmo mês do ano passado, de acordo com o sistema da DTEP-B, desenvolvimento pelo Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, INPE. Neste ano, foram emitidos alertas para 405,6 km², enquanto no ano anterior, da mesmo período, foram 247,7 mil km². O aumento ocorre após o primeiro trimestre, que bateu o recorde histórico de desmatamento nos últimos 4 anos. Os alertas diários são emitidos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, e servem para embasar ações de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Já os dados oficiais do desmatamento são programados no monitoramento da floresta amazônica brasileira por satélite, PRODES, divulgação anualmente. Abril de 2020 registrou a terceira maior taxa de alerta de desmatamento para o mês desde 2016, atrás somente de 2018, quando foram emitidos alertas de 489,5 mil km² em 2016, com 440,41 mil km². Todos os estados têm áreas de floresta amazônica receberam alerta este mês. A maior parte da área, que é 391,27 km², cerca de 96%, corresponde ao desmatamento com o solo exposto, quando há perda da cobertura de vegetação. Ao menos 2% são áreas que mantiveram a vegetação e cerca de 1,3% corresponde à atividade de mineração. Vamos falar um pouquinho sobre o desmatamento em Juiz de Fora, né? O Christian vai falar um pouco. Pode virar, né? Pode, contou você. Então, gente, em Juiz de Fora, desmatamento ocorre através de queimadas, geralmente são propriedades particulares, instituto, intuito de criação, condomínios, né? Utilização da madeira, uso de território, né, para pastagens de gado, mas existe documentação comprobatória desses fatos atualmente. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente e Ordenamento Urbano, SEMAUR, criado por meio da Lei de 13.830, 31 de janeiro de 2019, é a responsável por atuar na proteção, conservação, na promoção do meio ambiente do município, no que concerne às unidades de conservação, áreas verdes e demais recursos naturais,
Portanto, elas têm como uma das suas competências analisar, apreciar, encaminhar propostas de declaração em especial interesse ambiental para certas áreas de criação de novas UCs, bem como dos seus gerenciamento após a criação. Unidade de conservação. Vamos falar um pouquinho sobre o que consiste no que diz os especialistas. Vamos falar sobre a sequestro de carbono. Só para finalizar o trabalho. Começa aí. Pode ler, né? Eu vou segurar. As projeções do potencial de sequestro de carbono podem estar substancialmente superestimadas, afirmou o estudo de pesquisadores da Universidade da Alemanha, da França e do Reino Unido. As projeções não consideram apropriadamente os impactos da mudança no uso da ocupação dos solos e do desmatamento. Os ecossistemas terrestres, os solos e a vegetação fazem parte do ciclo de carbono, tanto liberando quanto absorvendo da atmosfera gases de efeito estufa. Estima-se que a absorção de dióxido de carbono, CO2, tem sido maior do que a quantidade liberada. Dessa forma, os ecossistemas terrestres contribuíram para mitigar o aquecimento global. Ao absorver parte do CO2 liberado pelas atividades humanas, como por exemplo na queimada de combustíveis fósseis. Segundo o estudo, a produtividade e os estoques de carbono dos ecossistemas terrestres sofrem a influência do clima. O carbono armazenado tende a crescer com o aumento das concentrações atmosféricas de CO2 e diminuir com o aumento da temperatura. A fonte... Pode falar? Não precisa falar a fonte porque a gente vai apresentar o trabalho. Tá? Para finalizar, o que podemos fazer para evitar? Provocar queimadas é crime, podendo gerar pena de 4 anos de reclusão e multa. Denuncie pelo 181, o sigilo será preservado. Como cidadão, temos o dever de preservar o meio ambiente. Fica aqui a apresentação do nosso trabalho. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Amém.